Salve, salve, torcedor Cruz Maltino, tô na área nesta segunda-feira, dia 22 de julho de 2024, entrando no ar mais um boletim do canal Detetives Vascaínos, aqui com jornalismo raiz, muito jornalismo, informações reais, sem fake news. Você que confia nesse meu trabalho, já peço desde já aquele like, compartilhe o conteúdo do amigo, ajude a gente a crescer ainda mais, porque a gente está trabalhando pra caramba para trazer para você todas as informações sobre o gigante da colina. E nesse boletim de hoje, óbvio, vamos falar muito de Vasco, falar dessa preparação para o jogo de domingo contra o Grêmio, o jogo esse que inclusive mudou de horário, foi de 4 da tarde para as 19 horas lá na Arena Condá. As expectativas em termos de um time para domingo, né? Coutinho, Payet, será que os dois vão jogar juntos? Será que o Souza vai ser relacionado? Como é que vai montar esse Vasco aí na cabeça do Rafael Paiva? E também falar da busca do Vasco por um zagueiro. O Vasco está buscando um zagueiro, como a gente já vinha falando aqui, e em breve aí podemos ter novidades nesse sentido. Então, como eu falei, cola aqui, fique me assistindo até o final e saiba de tudo em relação ao Machão da Gama. Bom, galera, então vamos lá dar o pontapé inicial de hoje falando de Grêmio e Vasco, o jogo do próximo domingo, que foi alterado pela CBF hoje. Jogo marcado de 16 horas foi para 19 horas. E o Rafael Paiva vai dar aí uma ajeitada nessa semana no Vasco, né? Entende o treinador que o trabalho tem que ser corrigido, né? O Rafael Paiva não gostou de algumas situações, principalmente do controle de bola do Vasco, da transição ofensiva e lá atrás, né? O Vasco deu muitos espaços ao Atlético Mineiro e em alguns vacilos individuais acabou aproveitando aí e conseguindo chegar ao triunfo de 2-0. Rafael acha que a equipe precisava ter cutucado mais o Atlético Mineiro, deu muita liberdade, e o Vasco precisa ter mais atitude, mais ímpeto para ter buscado o resultado. E ele quer fazer isso contra o Grêmio. Aproveitar aí que o Grêmio não vai jogar na sua casa, né? Então tá na hora do Vasco acordar, virar a página diante do Atlético Mineiro e fazer aí um bom jogo diante do Grêmio, que é um jogo importante, um jogo que é possível, né, de o Vasco conseguir pontos, principalmente 3 pontos, por que não? O Grêmio não veio muito bem das pernas, o técnico Renato Gaúcho bastante criticado lá, e tá na hora do Vasco conseguir mais um resultado fora, que vai ajudar aí estabilizar o caminho do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, né? O Vasco vinha de 4 vitórias, deu essa freada aí, e agora a torcida não quer ver essa oscilação, não quer ver esse desequilíbrio. O Rafael Paiva também quer o time mais equilibrado, ofensivamente e defensivamente, buscando esse equilíbrio, porque o Rafael Paiva ele já tinha falado, porque quando o Vasco estava bem defensivamente, que ele tinha encontrado essa situação, o que acontece? O Vasco dificilmente perdia os jogos. E ontem o Vasco voltou a falhar muito. O próprio Léo Pelé deu muitos espaços ali ao Hulk, muitos espaços aos jogadores de ataque do Atlético Mineiro e fazendo com que o Vasco fosse presa fácil nesse sentido. E ao mesmo tempo ele entende que o ataque também produziu pouco, né? Tanto que no segundo tempo ele veio aí com a entrada do Emerson, colombiano, jogou o Coutinho, enfim. Mas o Galo acabou fazendo esse placar da vitória do primeiro tempo e aí soube aí manter esse resultado até o final. E a grande expectativa dessa semana fica por conta de Coutinho e Payet, esses dois aí. Será que os dois vão jogar juntos? Será que dessa vez Payet vai retornar aí à lista de relacionados? Uma coisa é certa, a grande possibilidade é do Coutinho ser escalado desde o início. Isso porque o Praxedes foi muito mal no jogo, falhou no gol,
num dos gols do Atlético Mineiro, foi bastante criticado aí pela torcida, não fez uma partida como vinha fazendo aí, sob o comando do Rafael Paiva, e o Coutinho está pedindo passagem, está motivado. Ontem não exibiu aquele repertório de jogadas também, porque jogou só 29 minutos em campo, e há uma tendência aí, de repente, por conta dessa situação, o Coutinho entrar desde o início. Então, vamos aguardar aí, porque encaixaria como uma luva, né? Porque o meio-campo do Vasco hoje tem o Hugo Moura e o Cocão, e ele entraria ali naquela situação. Sobre Payet e Coutinho jogando juntos, não sei se nesse primeiro momento isso aconteceria, porque como a gente vem falando, o Payet ele está muito tempo parado, e mesmo que ele vá sendo relacionado, ele de repente ele pode ser preservado para entrar no decorrer do jogo. Não acredito que entre logo de cara, ainda mais os dois aí que não vem aí cumprindo o mesmo rendimento como o grupo do Vasco atual. Então acredito que vai demorar um pouquinho ainda para a gente iniciar uma partida com os dois juntos. Mas o Payet está sendo aí a grande expectativa de que ele volte aí e possa de repente entrar no segundo tempo, né? A gente não sabe o que passa na cabeça do Rafael Paiva sobre esse sentido aí. Mas o Coutinho, sim, esse tem muito mais chance de iniciar a partida diante do Grêmio. E aí a galera pergunta do Souza, né? Ontem já teve o Alex Teixeira, o Souza ainda não foi relacionado. O Souza está um pouquinho abaixo dos demais, mas está atingindo já a sua performance física e tem tudo aí também para ser mais um jogador aí a serviço à disposição do Rafael Paiva para domingo. Vai depender do treinador, do papo que ele vai ter aí com a comissão técnica, preparação física, enfim. Então, essas são as expectativas em torno de Vasco e Grêmio, né? Grêmio e Vasco, Coutinho, Payet, Souza, mais mudanças à vista? Não acredito muito. Acredito que vai ficar nesta situação do Coutinho, do Payet, esse meio campo aí, com o Praxedes, o David, esses dois jogadores aí que foram os mais visados no momento, principalmente o Praxedes, que não teve uma atuação sólida, né, diante do Atlético Mineiro. Bom, mas virando a página, o Vasco também está de olho no mercado, né? Não acabou a janela ainda está aí, e o Pedrinho havia falado que o Vasco estaria atrás aí de duas peças. A gente já antecipou aqui que uma delas é um zagueiro e o outro é um jogador para o ataque, um jogador para os flancos, né? Para os lados de campo. Mas uma das prioridades, prioridade máxima do momento é sim a contratação de um zagueiro. Isso porque o Vasco perdeu o Medel, o João Victor segue ainda em recuperação devido à sua lesão, e hoje o Vasco só tem Maicon, o Léo Pelé, os jogadores de base, né? E o Rojas, né, claro. Mas ainda é pouco um Campeonato Brasileiro que ainda vai ter todo um segundo turno pela frente, tem questão de cartão, de suspensão, de contusão, enfim. E a ideia do Pedrinho é ter, como a gente já havia falado, um sustentáculo ali atrás, né? Um zagueiro que dê segurança, né? Seja aquele xerifão ali para ter respeito, botar respeito diante dos adversários. O Vasco vem monitorando este mercado aí, vem buscando, pesquisando situações, fazendo algumas sondagens aí de terreno junto a empresários para buscar aí também um jogador que preencha esses requisitos. Inclusive vem recebendo também muitos oferecimentos de jogadores até desconhecidos, outros nem tanto, mas o Vasco neste momento não quer qualquer um, não quer contratar por contratar para dizer que contratou um zagueiro. O Vasco quer dar qualidade àquele setor. Por isso que está esta demora em se acertar com um zagueiro, né? Já se falou aí no nome do Pepe, né? Não quis atuar aqui no futebol brasileiro. Falou-se em outros que o Vasco havia sondado e realmente não tem mais chance porque já foram para outros clubes. Então, por isso, o Vasco está voltando aí, olhando para o mercado aí, pesquisando um bom nome que preencha as características daquele jogador que o Vasco quer, né?
um jogador que tem uma boa visão defensiva e seja aquele cara que dê um respeito, uma solidez ali atrás e tem um espírito de liderança acima de tudo. É um perfil de um zagueiro que o Vasco vem buscando aí e por isso a demora ainda está acontecendo neste momento. Mas a expectativa é essa. A qualquer momento podem surgir nomes concretos aí, as movimentações estão acontecendo e a gente vai trazer para você tudo que de concreto tudo que concreto acontecer neste momento em relação a esta negociação de zagueiro. Beleza, meus amigos? Mas é isso, estou indo embora agora e amanhã a gente está de volta com mais jornalismo aqui para você. Fique com Deus, muito obrigado, um grande abraço e até lá!